É com grande alegria, com grande prazer que estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus, segundo a vontade dele, segundo o querer dele. E eu quero convidar todos a abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 7, do versículo 54 ao versículo 60. Atos, capítulo 7, versículo 54 ao 60, que diz assim: E ouvindo ele isto, enfureceram-se em seu coração e rangeram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Bendito seja o nome do Senhor. Pai, que o Senhor venha aplicar nesta noite essa palavra nos nossos corações. Que teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, por esta palavra fiel e verdadeira. E quero trazer nesta noite como tema da palavra de Deus: as pedras que lança sobre você. As pedras que lança sobre você, em primeiro lugar, não pode impedir a sua caminhada cristã. Queridos, nós podemos ver no versículo 55 e no versículo 56 do texto de Atos, onde acabamos de ler: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mesmo Estevão estando numa situação, ao contrário, sendo apedrejado ali, mas ele estava firme na sua caminhada cristã com Jesus Cristo. E olhando para os céus, ele viu os céus abertos e Jesus à direita de Deus. Queridos, muitas pedras podem até nos apedrejar, mas nós não podemos, de forma nenhuma, e deixar que venha impedir a nossa caminhada aos céus, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada com Cristo, a nossa caminhada com Deus, porque sabemos que temos o inimigo das nossas almas, que é Satanás, que veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenha vida e vida em abundância. Nós temos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores ao nosso favor, trabalhando por cada um de nós. Estevão, ele estava nesta caminhada e tinha convicção que não iria parar, pois ele sabia o que queria. Ele tinha essa convicção. Nós temos que ter essa convicção que realmente Estevão tinha ali na sua caminhada cristã. E ele não iria desistir apenas porque estava sendo apedrejado, porque estava sendo morto ali pelo Evangelho. Estevão não estava matando, Estevão não estava roubando, mas ele estava sendo apedrejado pelo Evangelho de Cristo, pelo Evangelho de Deus. E nós temos que saber o que queremos da nossa vida, porque infelizmente tem muitas pessoas que não sabem o que quer, porque quando vem uma luta, porque quando vem uma dificuldade, ele
tira os seus olhos de Jesus, ele para de caminhar, ele para de prosseguir, porque a Bíblia diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E ele sabia. Infelizmente, tem pessoas que ainda não sabem o que quer na sua vida, não sabem o que quer nesta caminhada, e desiste por qualquer coisa, e lança a toalha por qualquer coisa, e joga a toalha por qualquer coisa. Mas nós sabemos que nós temos um Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Nós sabemos que aquele mesmo Jesus que estava ali com Estevão, quando ele abriu os seus olhos, levantou os seus olhos aos céus, ele viu os céus abertos. Queridos, nós temos que olhar para Jesus Cristo, que é autor e consumador da nossa fé. Nós temos que acreditar, como diz na palavra dele, que ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está falando para mim e ele está falando para você. Não importa o que você está passando neste momento, não importa o que você está trilhando, qual o caminho ou a vereda que você está trilhando neste momento. Importa tão somente você continuar nesta caminhada, acreditando no Deus do impossível, acreditando que você não é apenas um vencedor, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como no verso 56 de Atos, ele diz assim, e eis, no versículo 58, diz assim, e eis, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Em Lucas capítulo 19, do versículo 10, nós vemos um homem que sabia o que queria na caminhada cristã. Vamos lembrar que ele estava apenas começando a sua caminhada, que era Zaqueu. Mas ele sabia, quando Jesus Cristo chegou naquela figueira que ele estava, Zaqueu, desce depressa. E depressa ele desceu, recebeu Jesus Cristo na sua vida. Vieram os acusadores, vieram apedrejar, porque tu vai para a casa de homem pecador. Mas ele disse, não vim chamar o justo, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Querido Jesus Cristo, ele continua, assim como ele estava na vida de Estevão, assim como ele estava na vida de Zaqueu, um homem pecador. Mas Jesus Cristo chegou na vida de Zaqueu. Jesus Cristo mudou ali a vida de Zaqueu. E quando ele ouviu, e quando ele sentiu aquelas pedradas, que ouviu aquelas palavras negativas, ele disse, se eu defraudei alguém, eu darei 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor. Ele soube reagir porque ele sabia o que ele queria naquele momento. Por mais que ele ouvia falar de Jesus, ele apenas ouvia falar de Jesus e ele queria conhecer. E naquele momento ele teve a oportunidade de conhecer. Ele recebeu Jesus na sua casa, ele recebeu Jesus na sua vida, e ele não estava nem aí para aquilo que as pessoas estavam falando sobre ele. Ele não estava nem aí para aquelas acusações que vinham sobre a vida dele. Mas uma coisa ele tinha certeza, eu quero estar com Jesus. E ele reagiu dizendo, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que saber realmente o que nós queremos nessa caminhada cristã. E não baixar a cabeça por qualquer coisa, mas sim relutar a cada dia com Jesus na nossa caminhada. Com Jesus na nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porém, sentiu a necessidade de ver Jesus, que foi Zaqueu. Temos essa necessidade de ver Jesus. E quando nós temos esse privilégio de sentir Jesus na nossa vida, ter Jesus na nossa vida, nós possamos aproveitar a cada dia, porque a Bíblia diz que ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja, ele está voltando para buscar a cada um de nós, porque nós sabemos que é uma promessa, e essa promessa vai se cumprir. Mas ela só vai se cumprir se eu e você estiver nesta caminhada cristã com Cristo, relutando
Que o nosso eu venha diminuir a cada dia, que não venha ser a nossa vontade que venha prevalecer, mas seja a vontade de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos continuar, queridos. Porque muitas pessoas deixam a mágoa entrar no seu coração, muitas pessoas deixam ali aquilo lhe corroer, mas não vale a pena é diminuir, vale a pena, porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Então vamos a cada dia fazer como Estevão, olhar para os céus, estar cheio do Espírito Santo, porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nada pode nos parar, nada pode nos deter nessa caminhada cristã com Cristo Jesus Cristo, nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, as pedras que lançam sobre você não podem impedir a sua caminhada cristã, mas também, em segundo lugar, as pedras que lançam sobre você não podem impedir o seu crescimento espiritual. Temos que crescer, como diz a palavra de Deus, crescei na graça e no conhecimento de Deus, da palavra, porque a palavra é combustível para continuarmos nessa caminhada. A palavra de Deus é combustível para que nós possamos crescer a cada dia em rumo aos céus, glorificando e exaltando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui diz a palavra de Deus, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito, porque ele sabia a quem servia, ele sabia o caminho que estava andando, ele sabia que a cada dia ele estava crescendo no conhecimento, ele estava crescendo na palavra de Deus, e ele realmente fez como o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Eu não quero sair da caminhada cristã, eu não quero deixar de crescer espiritualmente falando, mas eu quero estar na presença de Deus. Nada, nem ninguém, queridos, pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. As únicas pessoas que podem impedir o agir de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos, duvidando do que Deus é capaz de fazer, duvidando do que Jesus é capaz de fazer em nossas vidas, porque ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que tudo pode, mas eu e você precisa prevalecer neste caminho, eu e você precisa a cada dia estar crescendo, e para crescer nós temos que orar, e para crescer nós temos que ler a palavra, e para crescer nós temos que obedecer a cada dia, porque a Bíblia diz: se obedecer, me ouvir e me obedecer, comereis o melhor dessa terra. O melhor de Deus é Jesus Cristo nas nossas vidas, queridos. O melhor de Deus ainda virá buscar a sua igreja, que é Jesus Cristo. Que nós possamos estar nessa caminhada, que nós possamos estar crescendo a cada dia. Tem pessoas que não têm um crescimento espiritual saudável, porque muitas vezes deixam de acreditar na palavra de Deus para acreditar em palavras negativas, que se dermos lugar, nos destrói. Vamos acreditar no que Deus fala, vamos acreditar nas promessas. Tem muitas pessoas esquecendo das promessas de Deus, mas as promessas de Deus, quantas nelas tem um sim, por ele é um amém, por nosso intermédio. Nós temos que acreditar, nós temos que buscar o crescimento de Deus para que possamos acreditar a cada dia em nome de Jesus Cristo. Queridos, se você não acredita em Deus, e se você não acredita em você mesmo, como você pode ser uma pessoa vitoriosa? É necessário que você venha acreditar, porque Estevão estava passando por aquilo, mas ele não deixou a caminhada cristã, ele não deixou de crescer, mas simplesmente ele acreditou. Louvado seja e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Busque a Deus, peça força, que a vitória vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, se você não acreditar em Deus, agora, se você não acreditar em você, porque você tem um potencial, porque você foi escolhido, porque você tem um chamado de Deus, porque Deus, ele capacita os não capacitados. Agora, você talvez esteja baixando a sua cabeça e querendo desistir desta caminhada, ou você que está nos assistindo, nos ouvindo neste momento,
que você não tomou ainda uma decisão de caminhar com Cristo nessa caminhada, se você ainda não cresceu no crescimento espiritual, você tem essa oportunidade de meditar nesta palavra, porque esta palavra, cada vez que eu leio, eu me renovo, ela me fortalece, porque esse é o combustível do crente para continuar. É a palavra de Deus, que é fiel e que é verdadeira. Seja sair da igreja, negar sua fé, crucificando Jesus outra vez, não é a solução e nem a saída. A solução e a saída é Jesus de Nazaré. Não desista. Jesus tinha 1000 motivos para desistir, mas ele tinha 1001 e era você. Ele não desistiu. Ele acreditou em você e ele disse: Pai, vai valer a pena. E valeu a pena, porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Eu não tinha mais esperança, mas Jesus Cristo chegou na minha vida. Você que está me assistindo, está aí firme para a honra e glória do Senhor, porque valeu a pena. Quando você olhar para você mesmo, você diz: valeu a pena. Jesus Cristo, ele morreu por mim e valeu a pena. E eu vou continuar nessa caminhada. Eu vou continuar crescendo a cada dia, porque eu sei que vai valer a pena. Porque Jesus disse isso, que vai valer a pena. As pedras que lançam sobre você, ele não pode impedir a sua caminhada cristã, não pode impedir o seu crescimento espiritual, mas também não pode tirar o seu foco do Senhor Jesus Cristo. No verso 60 de Atos 7, e ponte-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele ainda disse: Senhor, não impute este pecado, porque a caminhada cristã não pode tirar o seu foco do Senhor Jesus. Porque se ele tivesse dito ao contrário, ele estaria tirando o foco de Jesus. Porque Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso alicerce. É o nosso exemplo que nós devemos seguir. E quando ele estava morrendo na cruz, ele disse isso: Pai, perdoe-lhe, porque ele não sabe o que faz. O perdão, o amor, a graça tem que estar em nosso coração. Porque se nós não conseguirmos perdoarmos, se nós não conseguirmos deixar algumas coisas para lá, como nós podemos chegar aos céus? Como nós podemos chegar a esse objetivo? Porque o objetivo do crente não é enriquecer na terra. Claro, quem não quer ter sua conta favorável, quem não quer ter sua casa boa, quem não quer ter suas condições boas, todo mundo quer, mas tudo passa. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Esse é o maior objetivo. A maior riqueza que o homem tem, a maior riqueza que a mulher tem, é a certeza da salvação eterna em Cristo Jesus. Porque ladrão não rouba, ferrugem não corroem, mas sim, nós alcançaremos, porque é promessa de Deus. E ele não nega a sua palavra. E ele não volta atrás com a sua palavra. Jesus, antes de morrer, disse isso: tudo está consumado. Para quê? Para que você viesse ter o direito da vida eterna. Qual era o foco do apóstolo Paulo? A ponto de dizer: o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Porque ele sabia o que queria da vida. E você? E eu? Será que nós sabemos o que nós queremos? Nós possamos refletir a cada dia, queridos. Porque vale a pena servir esse Deus. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, porque cada um tem na sua área. Mas uma coisa eu sei: não deixe que a fé, não deixe que a esperança, não deixe que a certeza de ir para os céus, o diabo tire do seu coração, tire da sua vida. Porque assim você vai ser uma pessoa derrotada. E Jesus Cristo, ele não quer ver e você derrotado. Ele quer ver nós glorificando e exaltando o nome dele nessa certeza. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Então vamos continuar nessa caminhada. Vamos buscar crescer nesta caminhada. Vamos a cada dia
acreditar neste Jesus, não perdendo o foco, não perdendo a esperança, mas sim prosseguindo, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos em quem nós temos crido. O apóstolo, o diácono Estevão, ele veio apedrejado, mas ele foi para os braços do Pai. Ele foi para a vida eterna. E que nós, a cada dia, viemos caminhar nesta caminhada cristã, crescer, amadurecer e focar no autor e consumador da nossa fé, queridos. Porque nós sabemos de uma coisa: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero te dizer uma coisa, eu sempre costumo dizer, em tudo, Deus tem um propósito. Às vezes você está aí, pode até se reclamar do que está passando, pode até não estar entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas como disse Jesus, o que eu faço hoje tu não entende, entenderás depois. Eu hoje estou entendendo de muitas coisas que eu passei que eu não estava entendendo, mas foi para um crescimento espiritual, mas foi para que eu viesse permanecer nos caminhos do Senhor, mas fosse para que eu viesse estar focado em Cristo, focado em Deus, na palavra dele, que é viva e eficaz. Bendito seja o nome do Senhor. Então guarda esta palavra no teu coração e saiba que os planos de Deus na tua vida, ele não pode ser frustrado, ele não vai ser impedido, a não ser que você não queira, a não ser que você venha desistir. E você não é derrotado, você é vencedor em nome de Jesus. Você foi escolhido, você foi escolhida para vencer. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus ele tinha um propósito na minha vida. E a partir do momento que eu entendi que Deus me deu a oportunidade, mesmo de trás de uma cela, mesmo em uma cela, atrás de umas grades, mas ele falou comigo e disse: eu tenho um propósito na tua vida. Por isso que você está aqui. E aí eu comecei a entender, eu comecei a refletir. Eu dizia para os meus colegas que estavam presos comigo, eu disse: eu estou aqui, mas eu estou livre. Eu estou aqui, mas eu estou liberto. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi isso. E eles não entendiam. Eles não entendiam. E uns me apedrejavam de palavras negativas, mas eu repreendi em nome de Jesus e pregava a palavra para eles. E mostrava a realidade da vida para eles. Alguns se converteram, alguns não. Alguns quiseram caminhar da sua maneira, hoje não está no nosso meio, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a partir do momento que nós fizermos como o Estevão, o diácono Estevão fez, acreditando que temos que caminhar, acreditamos que temos que crescer, acreditar que temos que olhar para Jesus, queridos, nada nem ninguém pode impedir isso na nossa vida. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa fortalecer a cada um de vocês, que Deus possa dar graças a cada um e ter prazer a cada dia de servir a esse Deus, a um Deus maravilhoso, a um Deus que realmente cuida das nossas vidas, cuida dos nossos familiares, é quem peleja ao nosso favor. Queridos, com Cristo, nós somos maioria. Quando você estiver pensando que você está sozinho, não se engane, porque você não está sozinho. Jesus Cristo está com você. Amém?